Boa noite. O ambiente doméstico continua sendo o principal cenário de ocorrência das queimaduras, principalmente envolvendo crianças. Produtos quentes, líquidos ferventes e o manuseio incorreto de materiais inflamáveis são as principais causas desses acidentes. Por isso, a prevenção é fundamental. Cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras anualmente. 150 mil precisam de internação. 30% são crianças. As queimaduras oculares são emergências oftalmológicas e a intervenção rápida é fundamental para minimizar a quantidade de tecido danificado. Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, a mortalidade anual geral é de mais de 3 mil óbitos. 10 a 12% são crianças, o que equivale à morte de mais de 300 crianças por ano. Outro cenário são os acidentes envolvendo eletricidade, 46% de mortes. Quanto aos tratamentos, a pele doada já faz parte dos protocolos do Sistema Único de Saúde, o SUS, como um curativo biológico temporário, embora ainda tenda apenas 10% da demanda nacional. Já a membrana amniótica, tecido retirado da placenta de partos cesáreos, promete revolucionar os protocolos de atendimento de queimados no país, salvando milhares de vidas. A previsão para que isso aconteça é ainda neste mês de setembro e será muito comemorado. Para falar sobre esse universo das queimaduras de pele, prevenção e tratamentos, convidamos a doutora Kelly Daniele de Araújo, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em residência médica, em cirurgia geral e cirurgia plástica. É médica da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no Hospital João 23. Não, João 23. Sendo coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados Professor Ivo Pitangui, no mesmo hospital. Atualmente atua como presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora Kelly. Boa noite. Bom, por falar em queimaduras oculares, vamos abordar esse tema. Transplante de córneas e demais tratamentos também. Convidamos a doutora Eduarda Correia Freitas, formada em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Medicina, Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, atua no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sendo responsável pelo controle e garantia de qualidade do Banco de Tecidos Oculares. Integra a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, a CIDOT, e é membro da Liga de Transplante de Órgãos da URGS. Boa noite, seja bem-vinda, Eduarda. Boa noite. Bom, para completar o quadro de palestrantes do painel dessa noite, convidamos Ariane Patrícia Lopes, graduada em Terapia Ocupacional pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduada em Reabilitação em Membros Superiores, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas também, e pós-graduação com especialização em residência multiprofissional. Atualmente, é membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Ariane vai nos trazer seu depoimento. Ariane foi vítima de queimaduras quando criança. Boa noite, seja muito bem-vinda, Ariane. Boa noite, muito obrigada. Bom, lembramos ao público que o chat do YouTube está aberto para que enviem comentários e perguntas, que ao final vamos encaminhar às convidadas, bem como pelo Facebook também, pelo Facebook da Fundação ECARP. Então, vamos dar início ao painel. Por favor, doutora Kelly, a palavra é sua. Bom, hoje nós vamos falar aqui de duas coisas, né? Nós vamos falar um pouquinho da membrana amniótica e vamos trazer aí a questão da prevenção de queimaduras. Eu que vou compartilhar aqui, né? Vamos lá. Só um minuto, gente.
Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, né? Hoje nós estamos aqui por causa do Setembro Verde, e aí nós estamos aí trabalhando a questão da conscientização de doação de órgãos e tecidos, né? No dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Tecidos, isso celebra solidariedade, esperança. Esse gesto pode transformar vidas, né? E o nosso convite é para vocês doarem. Falando sobre membrana amniótica, porque a questão, a pele, ela já é algo que já acontece das doações de pele, mas ainda falta também a conscientização. Muitas vezes as famílias aceitam doar os órgãos, mas ficam com medo de doar a pele e acabam não aceitando. Então, também é necessário a gente ter esse tipo de conscientização da população. Talvez eles ficam com medo ali de que vai aparecer, né, na hora que aquela pessoa querida for sepultada, e ali no velório, e na verdade não aparece, não, é tudo fica escondido. Mas sobre a membrana amniótica, ela tem algumas vantagens em relação a isso. Por quê? Porque é um outro momento, né? Não é aquele momento da família ter que decidir num momento difícil. Na verdade, ela está vindo ali junto com um momento muito feliz. E a gente, né, eu vou explicar aqui como que vai ser essa manifestação. Então, aqui eu estou mostrando o protagonismo gaúcho, né, lutando aí pela membrana amniótica, e aí a Santa Casa de Porto Alegre publicou isso aí, eu achei no Google, né, tá aí dessa luta que a gente sabe aí da Fundação, né, e Carta Junto. E o que é a membrana amniótica? É uma camada fina, transparente, que reveste o feto durante a gestação. Então, vocês estão vendo aí, ó, bem fininho aí, e vocês viram na outra foto também. Ela é rica em colágeno, fator de crescimento, tem propriedades regenerativas. Normalmente ela é dispensada, né? E ela tem propriedades terapêuticas. Ela pode acelerar a cicatrização, reduzir dor, inflamação e prevenir infecção. Esse paciente queimado, ele sente muita dor. E quando você cobre ali aquelas terminações nervosas que estão vivas, então a membrana amniótica ela é utilizada principalmente para segundo e terceiro grau, primeiro e segundo grau, onde você ainda tem terminações vivas, você ajuda demais o paciente com aquela dor. Como ela está cobrindo, ela ainda previne infecção. Então, ela é uma cobertura temporária, né? Ela é biológica, porque ela é do nosso tecido biológico. Ela vai ficar ali por um tempo, mas é um tempo adequado, cicatrizando, e isso daí vai permitindo que o paciente não tenha dor, não perca tanto líquido, então ele pode recuperar mais rápido, ter menos tempo de internação e uma melhor qualidade de vida após a queimadura, porque se ela diminui a inflamação, você vai ter uma cicatrização melhor depois. E sobre o processo de doação, a gestante ela vai manifestar o interesse. Isso ela pode conversar, isso ainda vai ser tudo, né? Esses critérios ainda vão ser todos, esses protocolos ainda vão ser todos definidos e devidamente comunicados. Mas a equipe de saúde vai coletar a placenta quando ela manifestar, os tecidos vão ser processados, armazenados no banco. E esse tecido ele dura aí um tempo maior, sabe? Não é igual doação de órgão como fígado. Não, ele dura mais tempo. Ela pode ficar guardada, envelopada e guardada aí por um tempo. E são distribuídos para os hospitais que tratam queimado. Tem todo um formulário que vai ser preenchido, todo um controle, né? Fazer exames. Mas a gente já, né? A gente está com esperança, porque da vida que nasce vai nascer também uma esperança. Então, é o que a gente tem aqui para falar rapidinho da membrana. E está chegando aí, diz que agora é setembro, né? E aqui eu trouxe para vocês, a gente fez esse tema, e aí já estou apresentando a campanha Junho Laranja, gente. Todo ano, mês de junho, é a nossa campanha de prevenção de queimaduras. Vocês já fiquem atentos para poder participar também e fazer com a gente a campanha. Em 2024, o tema foi justamente queimaduras na minha casa, não. Por que que a gente escolheu? Então, assim, esse dia 6 é um dia D.
Na verdade, durante o mês inteiro a gente cuida disso, mas o dia 26 de junho é um dia nacional e isso é uma lei nacional, né. É esse número que Glace falou de 1 milhão, é no Brasil que a gente sabe, é 1 milhão por ano. E mais ou menos 100.000, 150.000 vão procurar atendimento, 17.000 vão ser internados, né. E o que a gente sabe do boletim epidemiológico, que é o único que a gente teve no Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde em relação a queimaduras, é que 46% dos óbitos foi de queimadura elétrica. E todas as outras causas foram o restante. A térmica foi 53. Mas assim, nem todo mundo de queimadura elétrica vai chegar no hospital. 70% desses óbitos morreram na hora. Quando fizeram o cálculo das mortes e fizeram aquela previsão de tempos de vida perdido, deu 7,5 milhões de anos de 2015 a 2020, gente. Então, essas queimaduras provocaram morte prematura de 7,5 milhões de anos de vida de pessoas saudáveis. E a gente sabe que o que contribui para esse desfecho desfavorável num país de baixa renda, que é igual ao nosso, são campanhas ineficazes de prevenção, é não ter dados epidemiológicos, os profissionais, né, falta profissionais qualificados e uma falta de acesso da população. E público pediátrico foi responsável por 18,4% das internações no trabalho em 2018. Esse trabalho ele mostra mais ou menos aquilo que vai se repetindo todo ano. E a gente fica muito preocupado que as queimaduras ocupam o quarto lugar de causa de óbito entre crianças no Brasil. Quando a gente fala em prevenção, nós temos 3 alicerces: campanhas, políticas públicas que devem ser voltadas para assegurar a segurança e tecnologias de materiais. Então nós temos que pensar nisso tudo numa campanha de prevenção. As queimaduras, elas têm levado à morbidade, mortalidade, comprometem a rotina de toda a família. O tratamento é longo, especializado e é um custo muito alto. E cerca de 70% das queimaduras no Brasil acontecem em casa. Olha o tanto que isso é importante. Na verdade, gente, isso aí é dos pacientes atendidos no serviço de emergência. Não, gente, estou aqui tratando, mas não está fácil, não. Cerca de 100 a 150 mil que nós falamos são atendidos. A outra maioria, que é 1 milhão, vocês lembram que eu falei? Não foi atendido. Então, a gente estima que é muito maior do que 70%. A maioria desses 1 milhão é em casa também, que queima, mas não são contabilizados. Então, olha aqui, quando a gente pega a idade, isso aqui é um trabalho no Brasil, várias capitais. Você pega a idade, em todas as faixas etárias. O azul escuro é onde? A casa. Olha como que a residência predomina para qualquer idade. Dá uma olhadinha para mim, de 0 a 15 anos e maior que 60. Os mais vulneráveis aí, criança e idoso, né? Criança não tem noção do perigo e o idoso vai perdendo ali muitas das suas capacidades cognitivas, motoras e acaba também se expondo. Então, quando eu pego que as queimaduras nas mulheres, 81% delas aconteceram em casa. Nos homens, 57% aconteceram em casa. Quando eu pego de 0 a 15 anos, 92% aconteceu em casa. E quando eu pego idoso, 84%. Vocês prestem atenção de como que é importante a gente cuidar na prevenção em casa. Os agentes causadores, aí são vários, né? A maioria, nós vamos ter a queimadura em casa elétrica, ela está muito presente numa idade laboral, né? De 16 a 19 até 59 anos. Mas a queimadura, que
cortou os agentes causadores. A queimadura por água e térmica, né, calor, ela está muito presente em casa. Então a gente tem que pensar nos acidentes domésticos, são os nossos alvos. Nós vamos olhar aí o que é importante eu cuidar. Uso do álcool, ter criança e idoso na piscina, gente, na cozinha. Aquela criança não devia estar ali, né? O idoso, ele está em condições de manobrar ali um fogão? Então tem que avaliar como está esse idoso, se ele já está tendo essas dificuldades, né? De ter esse tipo de cuidado. Então a gente tem que alertar sobre esses cuidados e monitorar para tomar as decisões. Então, por faixa etária, nós temos os extremos. Criança pequena, gente, ela não está enxergando direito, ela não está. Vamos pensar a altura da criança. O que ela enxerga? Então, se ela enxerga um fogão e ela vai com a mão, ela vai pegar o quê? Um cabo, puxar uma alça de um forno. Então, a gente tem que pensar ali que aquele cabo não pode estar virado para lá, que o líquido não pode estar na frente da parte. E a gente sabe que no lar as crianças, e nós sabemos que criança maior vai ter acidentes diferentes. Então, na cozinha, gente, as orientações, vamos lá, a gente tem que prestar atenção. Estamos fazendo isso em casa? Deixar o cabo da panela para trás, conferir sempre se desligou a chama depois do uso. Atenção se o forno está ligado, aceso. Às vezes não presta atenção, abriu o gás e não, né, e não presta atenção que não acendeu o fogo. Não usar álcool combustível para cozinhar. Infelizmente, nós temos, né, por questões sociais, muita gente usando álcool e até mesmo o etanol de posto de gasolina por questões financeiras. E isso é um grande problema para a gente. Não deixar cair água dentro da panela de óleo, porque isso pega fogo. Manter o botijão longe do calor direto, sempre na vertical. Lembrar de fechar a válvula do botijão antes de sair de casa, antes de dormir. Não mexer com líquido quente próximo à criança. Não tomar café com criança no colo. Não estar comendo sopa com a criança no colo. Tirar uma toalha da mesa se tiver menino pequeno, porque eles puxam e cai tudo em cima. Então, são cuidados que nós podemos ter e manter a criança longe da cozinha. Criança de 1 ano, gente, o menino está engatinhando, onde que ele queima? A mãozinha, as 2 mãozinhas. Palma da mão, já sei que é forno. Onde que eles vão ter o acesso? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Na sua casa, verifica se as instalações estão novas. Não ligar aparelho eletrônico na mesma tomada. Utilizar ali, né, sempre que você usar ali, então, aquela extensão de tomada, utilizar aquele que tem o filtro, porque ele dá mais segurança, maior estabilidade. Isolar as tomadas se tiver criança, colocar a móvel na frente para elas não ter acesso. Não usar celular conectado na tomada, infelizmente é uma verdade, ele explode, né? E atenção àqueles aparelhos que esquentam, onde que você vai guardar depois para deixar esfriar. Não deixar ao alcance da criança, nem deixar o fio pendurado, porque elas puxam. E jamais usar álcool líquido ou gel e ir fumar ou ir cozinhar. Parece brincadeira, né, gente? Eu tenho que falar isso. Mas o povo chega em chamas por esse motivo. Por estar fumando e vai mexer no botijão de gás para ver se tem vazamento. Chega mesmo. Cuidado com a cinza do cigarro. Manter vela e outros itens aquecidos longe de tecido, cortina, lençol. E acender a churrasqueira sem álcool, gente. Pega um papel, faz um conezinho, coloca ali dentro, ó, óleo usado de cozinha, ainda tá reaproveitando, né? E acende sem ter que mexer com álcool. E em caso de acidente, o que vai fazer? Resfriar. Por quê? Porque onde está quente, continua queimando e penetrando. Então, queimou, água fria e corrente, bota debaixo da torneira, resfria. Não é colocar gelo, porque o gelo é um outro problema. O gelo, ele dá geladura, outro tipo de queimadura. Então, é água fria, temperatura ambiente, come com pano limpo.
Não passa nada, gente, não passa pomada, não passa pó de café, não passa creme dental, porque na hora que chegar lá no hospital, vai ter que retirar aquilo tudo. Vocês imaginam a dor que vai ser potencializada, a gente ter que esfregar e tirar. E sempre que a queimadura for grande, né, que não conseguir, vocês acharem que é arriscado levar, aciona SAMU e bombeiro. E lembrando aí da questão do álcool, ô gente, o álcool dentro de um CTI de queimados, ele é mais ou menos metade dos pacientes. Se as pessoas tivessem noção disso, que metade é álcool, porque não tem, né? Porque o povo está acendendo churrasqueira com álcool, está usando álcool à torto e direito, usando álcool para limpar a casa. A Anvisa já publicou que não precisa, que os saneantes, que são os desinfetantes, que são autorizados pela Anvisa, eles já são eficientes na limpeza da casa. Para saneante hospitalar, já existem também outros. E importante a gente falar isso. Se quer levar, então, mas eu preciso na rua, então compra o gel pequenininho, não fica também deixando gel grande em casa, porque também pega fogo. Mas se é para a rua, pode ser um pequenininho, pode ser também, nós temos saneantes, né, para lencinhos e produtos nas farmácias que não tem álcool, se quiser também, para levar na bolsa. E tem agora o lencinho umedecido, que você leva, pode comprar também ajuda. Aqui, gente, é o nosso Junho Laranja. A gente tenta iluminar um tanto de monumento do Brasil. Então, ano que vem está todo mundo convidado para participar e pedir para iluminar também. E siga a nossa página no Instagram. Eita, sinusite. Muito obrigada, doutora. Vamos lá, Eduarda, agora é contigo. Vamos lá, então. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. Peraí um minutinho. Aqui. Certo. Então, coube a mim, né, falar um pouquinho hoje com vocês sobre queimaduras oculares, né, a prevenção e o tratamento. Então, eu queria, né, antes de iniciar minha fala propriamente dita, minha apresentação, trazer umas provocações aqui para a gente conversar hoje, que seria o fato, se vocês tiverem oportunidade de colocar aí nos comentários, né, vocês conhecem, já ouviram falar sobre queimadura ocular? Vocês conhecem alguém ou já passaram por alguma situação de queimadura ocular? Seja ela de qualquer grau, né, que vocês possam ter sofrido ou conheceram alguém que passou por essa situação. E por que é importante a gente estar conversando hoje aqui, né, sobre queimadura ocular, que é uma coisa que a gente não vê falar muito, pelo menos eu não, é um universo que a gente não conversa, não tem um espaço para falar sobre isso. As queimaduras oculares, elas vão causar muita dor, muita dor. Os nossos olhos, eles têm muitos nervos, muita sensibilidade. Tanto que vocês podem, de repente, fazer uma pequena analogia do quanto a gente tem sensibilidade se a gente for pensar assim, quando cai uma poeirinha no olho, que fica aquele incômodo, aquela ardência, sei lá, foi mexer numa árvore, caiu um pedacinho de folha, de alguma coisa ali, e fica extremamente incomodado, fica irritando. Então, vocês imaginem o que uma queimadura ocular não é capaz de fazer com que uma pessoa sinta de dor, né, nesses olhos. E a gente pode ter uma perda de visão levada a isso, né? Tanto uma perda de visão temporária, quanto uma perda de visão permanente. Então, é um assunto que vale a pena a gente discutir e conversar a respeito. E muitas vezes esses acidentes, né, essa queimadura, ela poderia ter sido evitada se a gente trabalhasse com a prevenção, com alguns cuidados. Então, eu gostaria de começar hoje, propriamente dito, a minha fala,
conversando um pouquinho a respeito da definição. O que que é uma queimadura ocular, né? De uma forma bem geral, bem simples, a gente poderia dizer então que é uma lesão da superfície do olho causada por um agente de calor, um produto químico ou até mesmo uma radiação. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente vê, né, esse olho muito irritado, muito vermelho, com edema, extremamente incomodado. Muito diferente do que a gente está acostumado a enxergar. Quando a gente olha para, né, o olho de uma pessoa, a gente vai ver a parte colorida do olho, né, que dá a coloração, e é uma parte branca, que sim, ela tem veias, inervações ali, mas a gente vê o branco do olho, a gente não vê essa coloração extremamente vermelha. Então, essa coloração vermelha é um indicativo de que a gente tem uma queimadura ocular. E aí a gente vai ter diferentes gravidades dessa queimadura, né? E assim, exemplos do nosso dia a dia. O que que poderia levar a uma queimadura ocular? O que que a gente tem que prestar atenção? Então, acho que uma das principais fontes de queimadura ocular são os produtos de limpeza. Todo mundo tem em casa ou no seu trabalho. Então, a gente está exposto a esses produtos na maioria das vezes. Eu que trabalho dentro de um hospital, de um laboratório, a gente está exposto à água sanitária, a álcool, porque são produtos que a gente usa constantemente para limpar, né, as superfícies. Mas dentro da nossa própria casa, a gente tem água sanitária, né, para fazer a higiene. Muitas vezes soda cáustica, que também é, é um, é um agente que pode sim causar lesão ocular, queimadura ocular. Então, esse é um dos principais exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. A gente também pode citar os acidentes de trabalho. Então, a gente tem, infelizmente, né, no Brasil e no mundo, a gente não tem profissionais que se expõem a determinados serviços, como, por exemplo, obras, em que a gente vai ter o uso de equipamentos de proteção, de máscara, máscara não, óculos de proteção, capacete, luvas de proteção, que vai proteger esse funcionário. A gente tem pessoas que vão se expor a esses determinados agentes. Então, alguns acidentes de trabalho relacionados a cal, a cimento, principalmente de pessoas muitas vezes mais carentes que trabalham, né, nessas obras como servidor, como serventes, pode sim levar a uma queimadura mais grave ocular, pela exposição a esse agente que muitas vezes é um pó super fino que se espalha no ar e que pode sim causar uma lesão ocular. E a gente também tem a exposição sem proteção, tanto à luz solar, né, quanto à solda elétrica, por exemplo, que é um dos fatores assim que a gente poderia contribuir como exemplos que estão no nosso dia a dia e que poderiam ou que podem causar a queimadura ocular. Claro que aqui a exposição, né, sem proteção, deixei ali essa ressalva ao sol e à solda. E como que a gente pode estar prevenindo, então, esse tipo de queimadura, essas ocorrências mais frequentes? O uso de equipamentos de proteção individual, como a gente, os famosos EPIs, como a gente chama, né, no seu trabalho. Como aqui eu tenho o exemplo, né, dessa mocinha usando o óculos de proteção e aqui uma máscara de solda. Claro que, como eu comentei, esse aqui é o mundo ideal, é o mundo da Disney, é o mundo que a gente gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de receber e de ter nos seus trabalhos, porque, como a gente consegue ver, eles estão extremamente equipados, né? Colete, luva, capacete, óculos de proteção, aqui um macacão de proteção, que não é uma realidade que a gente vê em todos os lugares. Na verdade, eu arrisco dizer que isso aqui é uma parte bem pouco, uma porcentagem bem baixa da população que tem esse perfil, né, de proteção nos seus trabalhos, enfim. Trago também a questão do armazenamento seguro de produtos químicos, no nosso caso, assim, do dia a dia, seriam os produtos de limpeza, né, onde a gente armazenar de forma segura. Acho que aqui uma das questões, né, como a doutora Kelly já falou, a questão do cuidado redobrado com as crianças. Então, armazenar esses produtos de limpeza fora do alcance dessas crianças.
E uma das recomendações é que a gente armazene no local alto, para que fique fora do alcance delas, né? Mas eu trago uma provocação, até botei um ponto de interrogação ali, porque locais altos, acima da nossa cabeça, também é um problema. Porque se eu vou pegar um determinado produto acima da minha cabeça, eu tenho risco que aquilo derrame em cima de mim, que respingue nos meus olhos. Então, o ideal, talvez, seja que a gente deixe, sim, locais em que as crianças não consigam acessar, mas eu sugeriria que fique em locais próximos à altura do nosso tronco, não acima da nossa cabeça, para que também evite da gente sofrer algum acidente por derramamento dessa substância, né, em cima dos nossos olhos. O uso de óculos escuros, então, né, que é quando sempre que a gente for se expor à luz solar, à radiação, que a gente use um óculos de proteção no nosso dia a dia, também vai favorecer a qualidade, né, da nossa visão e também proteger a gente dessa queimadura dos raios solares. E aqui eu trago uma atenção redobrada, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer atividades físicas, que elas usem óculos de proteção, em particular se são atividades físicas de longa duração e com alta velocidade. Por quê? Além da gente estar se expondo à radiação solar e isso causar a queimadura, a gente também tem um agravante que é a questão do vento. Então, o vento em contato constante com o nosso olho, ele vai causar um ressecamento desse olho. Então, a gente, além de estar se expondo, né, expondo os nossos olhos à radiação solar e à queimadura solar, nós também temos o agravante do ressecamento. E o óculos de proteção, o óculos de sol, ele vai prevenir contra todas essas questões. Então, sempre que for se expor, né, à luz solar, use óculos de sol, use óculos de proteção, né, óculos escuros, e principalmente se for se expor a esportes, corrida, bike, kitesurf, outros exemplos de esportes que possam estar expondo esses olhos. Acho que é importante a gente falar que a melhor forma de tratar uma queimadura ocular é que ela é da maneira que ela nunca tenha acontecido. Então, a prevenção, a gente trabalhar em cuidados para não chegar a ter uma queimadura ocular, é o melhor tratamento que a gente pode ter. Mas, eventualmente, pode acontecer. E se acontecer, o que eu faço? Então, imediatamente a gente deve lavar os olhos com água corrente durante vários minutos, para que essa substância, principalmente se for uma exposição da cavidade ocular em virtude de agentes químicos, né? Então, lavar muito esses olhos, deixar a água corrente fluir muito. Em laboratório, a gente tem, como a gente está se expondo, né? Em hospital, em laboratório, como a gente está se expondo com muita frequência a esses agentes, em altas quantidades, né? A gente tem lavatórios de olhos e dentro dos laboratórios, onde a gente, caso a pessoa tenha um acidente de trabalho que venha a respingar, a gente imediatamente tem acesso a esse lavatório. Então, isso é uma das exigências, né, institucionais, de laboratórios, de hospitais, que se tenha lavatórios de olhos disponíveis para laboratórios que usam determinados agentes químicos, produtos químicos. Mas em casa, se caso aconteça, lavar muito em água corrente esses óleos para eliminar tudo o máximo possível e também, né, dessa substância que entrou em contato e também causar um alívio dessa dor, desse desconforto. Não fazer uso de receitas caseiras, então, estudando mais sobre o assunto, eu encontrei algumas indicações de usar leite, usar óleo, ou outras receitinhas caseiras, não fazer uso disso. E procurar o atendimento médico com a maior brevidade possível, com a maior urgência possível. Por quê? Cada minuto vai contar para salvar a visão daquela pessoa que se expôs a esse agente, se expôs a essa queimadura. Então, só o médico vai conseguir avaliar a gravidade do que está acontecendo dentro dos teus olhos ou da pessoa que tu conhece, que está passando por aquela queimadura ocular, e vai poder usar os agentes necessários para barrar, né, esse processo ou diminuir ao máximo essa situação que está acontecendo. Então, hoje, dentro dos tratamentos que um médico oftalmologista poderia indicar
Claro que isso vai depender da gravidade dessa queimadura, né? O quão grave é, se é leve, moderada, se é grave, gravíssima. Ele vai indicar determinados tratamentos e eles podem ser, então, através de colírio, pomadas oftalmológicas. E em casos mais graves, às vezes é necessário fazer uma cirurgia também nesse olho. E aqui entra, então, uma terapia maravilhosa que muitas vezes é jogada fora, né? Que é o uso da membrana amniótica, enxertos de membrana amniótica, para auxiliar no tratamento de queimaduras oculares. Então, o que é a membrana, né, amniótica? Aqui eu trouxe essa imagem desse menininho, né, dessa criancinha com a sua placenta. Então, os bebês, quando estão dentro da barriga das suas mães, nessas suas gestoras, eles estão dentro desse saco aqui, que é essa placenta, que é esse nome. E essa placenta, ela é formada por diferentes camadas. E uma dessas camadas que compõe a placenta é a membrana amniótica, tá? Então, essa placenta, depois que o neném nasce, ela é jogada fora, né? Jogada em lixo biológico, no hospital mesmo, descarta. Só que uma dessas camadas, que é a membrana amniótica, ela tem propriedades maravilhosas. Então, caso a mãe autorize, né, a doação dessa placenta, dessa membrana, a gente pode trabalhar com essa membrana amniótica para uso de diversas queimaduras, tanto de pele quanto oculares, entre outras propriedades e funções que essa membrana tem para outras especialidades. Então, como que essa membrana funciona? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, depois de limpa, lavada, ela vira uma membrana transparente, elástica, que tem propriedades incríveis. E ela funciona, no caso das queimaduras oculares, como um curativo biológico. Então, vocês imaginem um band-aid sendo colocado ali em cima do olho que está queimado, um band-aid transparente, que vai cobrir aquele olho e vai causar algum alívio. O que é importante da gente falar? No caso das membranas amnióticas e das queimaduras oculares, a gente vai usar ela na fase aguda. Então, nos primeiros 15 dias, logo após que a pessoa sofreu aquela queimadura. Por quê? Um dos grandes benefícios da membrana amniótica é diminuir a dor, que esse paciente tem muita dor. Então, ela tem outras propriedades, como redução da inflamação, acelerar a cicatrização e vai, consequentemente, ajudar, né, a salvar essa visão. Mas a principal propriedade dela, pensando em queimadura ocular, é a questão de diminuir a dor desse paciente. Então, aqui eu trouxe um trabalho que, apesar de a gente estar falando disso hoje e ela ainda não estar disponível, né, para os pacientes do SUS, enfim, mas em breve, né, nós vamos conseguir reverter essa situação. Esse trabalho ele é dos anos 2000. Então, assim, ela já vem sendo utilizada, já se sabe do potencial dela há muito tempo. Estamos falando aí de 25 anos. Nessa imagem que eu trago aqui à direita para vocês, o que vocês podem perceber? Não dá para ver muito bem nessa imagem A aqui, a primeira, que a gente tem uma lesão aqui, né, um vermelhidão desse olho. Mas nessa imagem, que é a imagem B que a gente tem ao lado, fica bem evidente. O que acontece? Se usa um colírio que se chama fluoresceína, que ele dá essa coloração verde, tá? Onde a gente tem marcação verde é onde tu tem lesão do olho. Então, vocês podem ver que 100% desse olho está lesionado, porque ele está queimado. Então, tu tem uma lesão em 100%, tá? E daí, o que eles fizeram? Esse é o olho antes de ser aplicado a membrana amniótica. Eles aplicaram a membrana amniótica. Então, aqui no C, vocês veem a aplicação da membrana amniótica, e aqui eu anotei certinho, são 7 dias após a introdução da membrana amniótica, nesse C. Aqui, já dá para perceber que tem uma escamação, enfim, porque essa membrana, ao longo do tempo, esse band-aid, ele vai sendo substituído, vai escamando, mas tudo certo, está fazendo o seu trabalho ali enquanto está agindo. Nesse D, daí vocês vão perceber, olha só o pouquinho que tem de verde, o quanto já cicatrizou. Isso aqui a gente está falando em 13 dias após o uso da membrana amniótica. Então, aqui, basicamente, né, 15 dias após a aplicação, 13 dias, tu já tem um olho quase 100% cicatrizado. Perfeito, tu não tem mais dor, tem só uma lesãozinha. E aqui no final, né,
é o olho 4 meses após o uso, após a queimadura, 100% cicatrizado, voltou a enxergar, voltou, ficou 100%. Então, assim, o quanto essa terapia, o quanto esse tratamento com a membrana é fantástico, né? Então, em 14 dias, tu já tem basicamente uma recuperação 100% desse olho. Aqui a gente está falando de uma queimadura ocular de grau 2, então um grau moderado, tá? De queimadura, não é um grau grave. Nesse trabalho também tem graus graves, mas eu achei as imagens um pouco impactantes demais e achei melhor trazer essa um pouco mais tranquila para a gente conversar hoje. Mas, caso tenham interesse, está aqui, aqui embaixo tem a fonte, né, do artigo, vocês podem ver com seus próprios olhos, caso queiram. Então, se eu fosse concluir, assim, a minha fala hoje em 3 pontos chaves, o que eu gostaria que vocês levassem, assim, para casa, né, de vocês? A prevenção, ela é fundamental, então a gente tem que trabalhar sempre na prevenção. Em caso de algum acidente ocular, de queimadura, de algum derramamento, qualquer coisa, qualquer desconforto, lavar imediatamente com água corrente e procurar ajuda médica o quanto antes. E, com certeza, o tratamento como membrana amniótica, ela é uma esperança real para salvar a visão das pessoas que estão queimadas e que têm queimadura ocular, entre outras, né, patologias e diagnósticos que a gente pode usá-la. Eu gostaria de agradecer e trago, então, né, essa frase final para a gente guardar conosco, que é cuidar dos olhos, é cuidar da nossa janela para o mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Eduarda. Excelente, um universo que a gente muito pouco conhece, né? Muito importante. Então, eu passo a palavra para a Ariane, por favor. Palavra contigo, Ariane. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ariane, sou terapeuta ocupacional e sou uma vítima de queimadura. Aos 6 anos de idade eu me queimei com água fervendo e naquela época, nos anos 80, não tinha tanta coisas tecnológicas igual tem hoje. E imagina uma criança de 6 anos num hospital sem acompanhamento de um adulto, porque naquela época os pais não poderiam acompanhar a criança. Isso veio depois do ETA. Então, uma criança sozinha, muito queimada, no hospital, ela não sabe o que pensar, não sabe o que fazer e, ao mesmo tempo, com dores. Na época que eu queimei, eu lembro das dores hoje, que era banho em permanganato e puxar a gás. Eu não lembro de estar sedada. Eu só lembro das dores e da escovinha que lavava aquele machucado, né? Eu permaneci por 6 meses de internação, eu tive quase 80% do corpo queimado e de segundo e terceiro grau. Nessa época não existia um setor de CTQ em Belo Horizonte, só existia Santa Casa. E todas as crianças queimavam, e grandes queimados iam para lá. Então, era uma enfermaria, eu lembro que era uma enfermaria muito grande, chegavam crianças de todos os dias, só que eu achava interessante, porque eu falava assim, eu quero brincar, tentar conversar com aquela criança, mas ela não demorou nem 2 dias aqui. Onde ela está? Ela saiu. Aí o pessoal as enfermeiras falavam assim, não, ela teve alta. Eu falei, mas como? Ela estava mais queimada que eu. Aí elas, não, mas teve alta. Realmente, elas tiveram alta exponencial, porque de uma enfermaria que tinha mais ou menos 10 a 20 crianças, a única que saiu viva de lá foi eu. Isso eu tenho certeza, porque eu procurava os outros coleguinhas que chegavam e eles viam que eles estavam lá. Hoje, eu trabalho com queimados, no CTC de Belo Horizonte, do Hospital João 23. E quando vem os grandes queimados, ou então as crianças, eu converso com aquela mãe, converso com as crianças, e esse acolhimento faz toda a diferença, porque quando eu viro para eles e falo assim, eu reconheço a tua dor, eu sei que você está passando, eu já estive nesse lugar. O acolhimento é tão grande que eles
abre os olhos grandões e fala assim: como? Você já queimou? O que aconteceu? Como é que você está? Você tem cicatriz? Você tem mancha? E começa N perguntas. E a transferência é uma transferência tão assim, que eu posso falar, é uma transferência muito grande, porque eu viro meio que referência ali. Então, Oriane, fizeram isso e isso, como você acha que vai dar certo? Aí eu explico, cada corpo, cada organismo tem um jeito de reagir. Mas vai, eu estou lá sempre apoiando, sempre falando, olha, esse é o momento, mas isso passa, vai passar. As pessoas precisam entender que aquilo tudo que está acontecendo, às vezes te traz com mais força para um futuro melhor. Olha só, trabalhei tantos anos como terapeuta e estou, né, num centro de tratamento queimado. E isso eu acho tão gratificante, por quê? Porque as pessoas confiam em você, mas confiam é muito. A maioria das pessoas que vai fazendo N procedimento, elas vão falando, e aí, será que vai dar certo? Lógico que vai dar certo, vamos pensar positivo. Porque a tendência é a pessoa falar, eu me estou mutilada, estou horrorosa e eu não vou nem sair, estou em estado de cicatriz. Aí eu mostro algumas das minhas cicatrizes, eu falo assim, mas você faz? Você põe um biquíni? Você põe um maior? Ponho, coloco sim, esse é meu corpo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, quem não tem cicatriz não tem história para contar. Nem que seja um ralado no joelho. Aí eu falo assim, realmente, porque tem gente que tem muita cicatriz, então tem muita história para contar. E eu chego para os meus pacientes e falo assim, olha, estou te acompanhando, eu sou especialista em não, estou te acompanhando, a gente precisa te tornar mais independente possível. Porque através do que você fizer e tudo, aí eu pergunto, qual que é a sua profissão? Interajo como terapeuta, qual que é a sua profissão? O que você faz? Quais são os seus movimentos? E aí, a partir do que a pessoa me fala, eu falo assim, olha, a gente tem que voltar a esses movimentos. E eu já começo, o tratamento é precoce. Fez o enxerto, com 5 dias praticamente, o médico já liberou, já estou mexendo naquela mão, naquele membro, e a pessoa sai de lá praticamente sem precisar estar fazendo a reabilitação pós a queimadura. Porque ela já começou no tratamento da queimadura junto com a reabilitação. Todo o meu tratamento lá é precoce. E eu ainda viro para o paciente e falo assim, você está comigo aqui, internado. Você vai ter alta e eu vou estar com você. Eu vou continuar seu tratamento. Eles ficam numa felicidade porque eles se sentem acolhidos. Porque, infelizmente, hoje, nós temos alguns CTQs que cuidam da queimadura e pronto. Melhorou? Tem alta. Mas é retração da cicatriz. Mas e a pessoa como ser? Porque a pessoa está fragmentada. Porque a partir do momento que ela volta para o ambulatório, eu faço encaminhamento para a rede. Eu faço encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra, para nutricionista, volto para o clínico, volto para o cirurgião plástico, porque ali, naquele momento, eu vou vendo como é que se comporta aquela cicatriz. Se ela está boa, se ela está hipertrófica, o que pode ser feito. Ensino a fazer as massagens para diminuir a hipertrofia, ensino alongamento da pele. Eu, olha, você vai fazer isso. E uma coisa, como as terminações nervosas ficam tipo, soltas mesmo, eu ensino a fazer a dessensibilização. Porque a dessensibilização, a pele está tão doída, que eles não aceitam o toque. Então, eu ensino a fazer a dessensibilização com tecidos, com material de esponja, porque aí a pele vai tomando consciência e tem que voltar ao normal. E vai diminuindo aquela hipersensibilidade. E com isso faz com que eles comecem a trabalhar mais e fazer as coisas. Eu trabalho no setor que até a malha compressiva é doada para o paciente. Ela é medida e doada para o paciente. E com a malha, com todos os instrumentos que nós temos, que é pelo SUS, nós conseguimos fazer essa reabilitação.
E essa reabilitação é que torna o ser as atividades dele. Então, eu trabalho a reabilitação, trabalho a socialização, e essa socialização, a autoestima, a independência, fazendo com que ele volte a fazer o que ele fazia antes. Alguns ainda com algum receio, mas lembrando que o tratamento de queimado não é um tratamento que, melhorou a cicatriz, pronto, pode voltar à vida normal. Não é assim. É um tratamento que requer tempo, paciência, e a pessoa precisa se ressignificar. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da queimadura, a pessoa fica de 1 a 2 anos sem tomar um sol, sem poder sair meio-dia. Pode estar com malha UVB, malha compressiva, com tudo, protetor solar, mas não tomar um sol de meio-dia. As pessoas querem ir para a piscina, querem ir à praia, querem fazer todas as atividades normais que qualquer uma outra faria. Pode fazer? Sim, mas por toda a restrição que a gente precisa. Então, eles só voltam à vida a partir do momento que você fala assim, ok, você está liberado para fazer isso, isso e isso. Olha, você ainda vai ficar mais ou menos 1 ano sem tomar sol, usando malha todos os dias. E lá no nosso setor, dá 2 malhas, enquanto uma está lavando, a outra está no corpo. E a malha faz parte daquele corpo. Na minha época, infelizmente, não tinha malha ainda, né? Entreguei minha idade, né? Que é anos 80. Então, hoje eu vejo o progresso da queimadura muito grande e muito bonito, porque tem várias tecnologias. E o mais importante, pessoas capacitadas para tratar pessoas com queimadura. Isso é muito importante. Essa socialização, esse acolhimento faz toda a diferença no hospital. E é isso, gente, passar um pouquinho dessa situação minha, de como eu fui, como eu estive, porque eu fiquei muito tempo sem poder andar direito, né? Porque me queimei muito no quadril. E hoje eu vejo que nós temos tantos recursos, tantas coisas boas, que dá para fazer muita coisa. E o acolhimento, a pessoa queimada, ele tem e precisa ser diferenciado. E é isso. Qualquer coisa que precisar de mim, meu Instagram é ariane.terapeuta ocupacional. .com.br. Maravilha, Ariane, muito obrigada pelo teu depoimento. Bom, acho que vamos umas perguntas aqui, tá? Vou repassar. Tem uma pergunta da Antônia Barros para ti, Ariane. A pessoa que passa por um centro de tratamento de queimados, ela não sai igual, sai? Olha, eu acho que não é só pelo tratamento de queimado. Qualquer pessoa que passa por um acidente, qualquer um tipo de acidente, ela nunca vai sair igual. Porque o que se quebrou ainda está quebrado. Mesmo que você colhe os pedacinhos daquela xícara, ela está ali inteira, mas você ainda vê as fraturas dela. Mas a gente sai com ressignificação. A gente sai melhor, porque a gente sai para a luta. E se você conseguir um tratamento adequado, você consegue superar tudo aquilo que você passou e ainda ajudar o outro. Isso é o mais importante. Tá? Que ótimo. Pergunta da Antonieta Beatriz Mariante. Diante do relato de Ariane, pergunto: como tem sido feito o acolhimento psicológico das pessoas queimadas? O SUS tem esse atendimento? Sim. Dentro da internação, nós temos uma equipe muito grande. Nós temos todos os profissionais multiprofissionais que vêm fisioterapia, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e tem psiquiatra.
Porque às vezes a pessoa fala assim, não, já estou boa. Só que você, quando você vai para casa, você toma um choque com a realidade tão grande que às vezes você tem, depois de meses, tá, gente? Crise de pânico, ansiedade. Você acha que aquilo tudo vai voltar e vai acontecer de novo. Quando você está no CPT, você já tem o tratamento do psicólogo imediato, a sua internação. Pós sua saída, tem articulação das redes. Todos nós encaminhamos para um centro de saúde mais próximo. Todas as vezes que eu pude encaminhar pacientes para o centro de saúde, eles, de início, eles tinham 2 sessões na semana, até vir a melhorar com acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, do terapeuta ocupacional, para ele melhorar sistematicamente e fazendo uso de medicação ou não. Mas tem sim, tem todo o acompanhamento necessário. Que ótimo. Pergunta para Eduarda, da Paula Rocha. E a doação de córneas, ela está acontecendo? Como estão as doações de córneas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre? Então, sim, as doações estão acontecendo. A gente teve 2 eventos aí, acho que principais, que foram a pandemia e, no ano passado, as enchentes, que impactaram as enchentes de uma forma um pouco menor e a pandemia de uma forma muito maior nas doações, como no geral, mas nas doações de córneas bastante. A gente ainda não conseguiu chegar no patamar que a gente tinha antes da pandemia. No estado do Rio Grande do Sul, até o ano de 2020, quando a gente teve a pandemia da Covid-19, a gente tinha uma lista de espera considerada zero, porque o paciente entrava em lista dentro de 45 dias, que era o tempo que ele tinha que fazer os seus exames pré-operatórios, se preparar para a cirurgia do transplante, ele já era chamado. Em 45 dias, 60 dias no máximo, tu já estava com o transplante feito. Hoje, durante a pandemia, pós-pandemia ali, a gente teve uma espera de quase um ano e meio, 2 anos de espera, que é muito para uma pessoa que não está conseguindo enxergar direito. Hoje a gente já está com uma fila um pouco mais rápida, estamos em torno de 7 meses de espera, mas ainda não conseguimos, depois de 5 anos, chegar no patamar que a gente tinha antes da pandemia. Mas estamos trabalhando para isso, né? Acho que essa campanha, essa conversa hoje falando sobre doações no geral, não somente da membrana amniótica, mas também de órgãos e tecidos, é super importante. No mês de setembro a gente fala muito sobre isso, porque a gente tem o Dia do Doador de Órgãos e Tecidos, né? Então, é uma fala que tem que ser constante, não deixe de conversar com essa família, de expor a sua, né, vontade de ser doador, seu consentimento para isso, porque afinal de contas, no fim, quem decide são eles, são os teus familiares, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, teus pais. Então, conversem sobre isso em casa. E fica o nosso apelo, da mesma maneira como a doutora Kelly trouxe a questão de que muitas vezes as famílias não consentem a doação de pele por medo de mutilação, de desfiguração. Nas córneas nós também sofremos isso, porque afinal de contas é o rosto da pessoa. Então muitas famílias ainda têm muita insegurança de como que vai ficar. Será que eu vou reconhecer o meu ente querido naquele último momento que eu tenho para me despedir? E que eu tenho para dizer que eu, como funcionária do Banco de Tecidos, assim como os meus colegas de trabalho, nós temos muito carinho e muito respeito ao doador como um todo e às suas famílias. Então, nós cuidamos com muita atenção do que a gente entrega para essas famílias. E muito mais do que um par de córneas, como a gente diz, é a cultura da doação que importa. Porque vai além de só, um par de córneas só vai salvar, só, né? Só vai ajudar 2 pessoas. Mas como aquela família vai se sentir com o nosso trabalho e com o que a gente prometeu, conversou, abordou, acolheu naquele momento de dor e sofrimento, impacta muito mais do que só um par de córneas. Então, isso é muito importante. Estamos trabalhando para reduzir essa lista
já se foram 5 anos. No Clínicas a gente está cada vez mais, ainda bem, tendo muitos parceiros fora do hospital também, então a gente tem trabalhado com outras instituições, Conceição, Cristo, Moinhos de Vento, Vila Nova, Restinga, Hospital de Tramandaí, hospitais no interior. Nós estamos correndo o Rio Grande do Sul inteiro atrás das córneas para reduzir cada vez mais essa lista e voltar ao patamar que a gente tinha antes da pandemia. Maravilha. Doutora Kelly, a pergunta é para a senhora. A membrana é da Helena Viana. A membrana amniótica poderá ser utilizada em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau? Ó, o melhor resultado dela são as mais superficiais, então primeiro e segundo grau. Mas isso não quer dizer que não se possa utilizar ela, a gente chama de sanduíche. É uma técnica que você faz salpingos de pele e no entre meio daquelas peles, a gente pica a pele. Que às vezes, pensa bem, o paciente, se ele queimou 70%, eu não consigo tirar o que ele tem de pele boa para fechar os 70%. Ele tem 30%, mas dos 30%, alguns locais a gente não consegue tirar a pele. Da face, de genitália, perianal, bolso frontal, não consigo. O que a gente faz? A gente segmenta essa pele, faz um tanto de ilhas de pele. E uma coisa que a gente pode usar é como sanduíche. Eu pego essa membrana e cubro aquilo tudo, então ele vai estar cobrindo pele, alguns salpicados de pele, mas vai cobrir também áreas profundas, que seria terceiro grau. Que aí, pelo menos, eu estou dando ali uma cobertura, estou dando substâncias que podem ajudar, né, a cicatrizar, e estou dando ali uma cobertura para evitar a infecção. Então, assim, quando é primeiro e segundo grau, é o mais utilizado, né? Principalmente segundo grau, porque o primeiro não tem muito o que fazer, não, é hidratar a pele, mas o segundo já soltou a bolinha, e aí já fica saindo secreção, você já tem que ter uma proteção maior. Então, com o segundo grau é muito bom. Agora, com o terceiro, em casos extremos, eu ainda posso ajudar a recuperação desse paciente também, pela essa técnica que a gente chama de sanduíche. Que maravilha! Vem uma É, revolução por aí, né, doutora? Com a já, membrana amniótica, né, Eduarda? O que vocês acham? eu acho que vai ser assim, nós vamos ter que definir as indicações, as equipes vão ter que começar a usar e fazer isso, né, as suas definições de protocolo, mas eu acho que vai ajudar muito. Então, esse paciente, por exemplo, que a gente fazia o seguinte: você pode fazer esse enxerto e cobrir com pele de cadáver. É o sanduíche também. Mas a pele, ela é mais difícil de ser conseguida. Então é mais complicado. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, você precisa de uma, um volume grande ali, uma metragem grande dessa pele. E muitas vezes eu não consigo isso do banco de pele. Porque o banco não pode fornecer para mim o que eu preciso de uma área grande e deixar de fornecer para outros. Então, eles acabam liberando um volume menor. E a placenta, nós temos a possibilidade, né? É o grande a questão da placenta, nós temos a possibilidade de conseguir muito mais doação, né? Então, assim, por mais que você tenha mais parto normal, a cesárea não é tanto, muito mais do que a gente consegue de doação de pele, porque doação de órgãos, ela tem umas limitações, né? Então, o tipo de óbito, não pode ter infecção. Então, e ainda tem essa questão do momento da família, do tempo, né? O tempo que tem que fazer para buscar aquele órgão. Então, com a membrana, nós estamos bem esperançosos. Vai ser uma mudança de paradigma mesmo. Eduarda, quer dizer alguma coisa? Quero. Eu acho que com certeza, assim, dentro do Hospital de Clínicas, eu sei que a gente vive num mundo que é uma bolha, porque a gente já tem disponível para os nossos pacientes esse tratamento.
porque o hospital, por ser um hospital escola, que prega muito a pesquisa, então a oftalmologia do Hospital de Clínicas, ela já tem isso como em caráter de pesquisa. Só que a gente entende, né, que acaba que a gente é um tratamento que aqui a gente falou só sobre queimaduras, mas assim, na oftalmologia, a membrana amniótica ela é usada em muitas outras doenças e frentes e condições. Então, assim, dentro do Clínicas a gente já tem esse tratamento que a gente consegue disponibilizar para os nossos pacientes, porque a gente está dentro do hospital escola, porque a gente tem essa vertente da pesquisa como um dos pilares da instituição. Mas eu tenho total entendimento e compreensão que isso não é a realidade da grande maioria dos locais e que não consegue atingir metade dos pacientes que têm queimaduras, né, ou outras condições que poderiam ser muito beneficiados com o uso da membrana. Então, com certeza, saindo essa questão, né, de podermos usar nos queimados para a gente ter a liberação e ter essa terapia disponível para todos os pacientes do SUS, né, que eu acho que é o que a gente almeja, o que a gente deseja, ter essa terapia disponível para todos, então vamos conseguir atingir outras pessoas, né, outros pacientes que necessitam, e ela é fantástica, né, a gente falou pouquíssimas propriedades do quanto essa membrana é incrível, e fora, assim, outras coisas que nem cabe aqui, colírios de membrana amniótica, outras vertentes que se tem já, né, então o uso dela para queimadura como membrana é só o primeiro pilar, e com certeza a gente tem muito potencial no Brasil e no SUS de conseguir abrigar essas outras terapias e revolucionar os tratamentos para muitas pessoas que precisam, né, e que estão esperando também, assim como nós, ansiosamente por essa liberação. Ariane, a Helena está perguntando se tu já trabalhou com alguém que tenha sido tratado com membrana amniótica. Não, ainda não. Porque Tá está bem. começando e lá aqui eles estão trabalhando bastante para que dê muito certo. Mas então ainda não comecei, não. Tá bom. Gente, a gente vai se encaminhando. Eu quero passar para vocês darem as considerações finais. Então, a gente começa pela Ariane, depois pelo Eduardo e fechamos com a doutora Kelly. Por favor, Ariane, considerações finais. Então, eu quero agradecer, tá, por participar disso. Eu acho interessante porque deixar meu contato, né, meu Instagram, porque no meu Instagram eu falo muito de queimado e de que vocês podem fazer, tá? Porque tem muitas pessoas, igual eu falei, que queimam e acabou. Ele tem direito à malha, tem direito a tratamento psicológico, terapêutico, psiquiátrico. Então, se qualquer dúvida, ariane.terapeuta ocupacional, tá? Muito obrigado por poder fazer parte de mais conhecimentos aqui, tá? Estou à disposição também. Eduarda? Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre um prazer falar sobre esse assunto, sobre doação, sobre tratamento, sobre coisas maravilhosas que a gente tem disponível aí. Deixo meu contato também, vou deixar o meu e-mail, se vocês tiverem interesse em conhecer o banco de tecidos e até o hospital de clínicas, acho que é válido entender como é que funciona, enfim. Então, esse é freitas@hcpa.edu.br. Então, vocês podem me contatar. Muito obrigada. Doutora Kelly? Eu agradeço a participação, ter me chamado, né, Glauci? E a parceria com a Fundação Encarta, porque todo mundo cresce, engrandece todo mundo, né? Então, a SBQ que luta tanto aí pelos direitos do queimado, né, pôde se aproximar de vocês que lutaram aí pela questão da membrana, que ficou uns 10 anos, gente, em negociação meio que parado, e agora está saindo. Então, é uma grande vitória, né? Que agora vai, agora vai. Que a gente vai poder utilizar isso, né? Eu penso, sabe, que vai ser para o SUS. E a gente sabe da dificuldade que é para muitos gestores
Porque nós temos serviços que têm condições de colocar uma cobertura especial, que elas são mais caras, mas nem todos. E aquele dos nem todos, eles também vão ter acesso. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço a todos vocês que puderem divulgar isso, né? E igual trabalho de formiguinha, gente. Cada um falar ali para o outro para incentivar a doação. Bom, agradecemos então a presença de vocês, são excelentes falas, e gostaríamos de agradecer também a presença do público. Agradecemos também ao Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o Simpro-RS, criador e mantenedor da Fundação E-Carta, e ao jornal Extra Classe, que segue abrindo espaço para tratar de vários assuntos sobre doação de órgãos e tecidos, com muito comprometimento e seriedade. E a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, apoiam esse projeto em suas conquistas. Esse painel faz parte da programação de Setembro Verde, do projeto Cultura Doadora, que há 13 anos trabalha na construção de uma consciência doadora e segue acreditando na importância da informação e quanto ao universo de queimados na prevenção. Lembrem-se, cozinha não é lugar de criança. É isso. Boa noite, muito obrigada e bom descanso.